Eu costumo, igual eu já falei, né? Costumo ler primeiro o enunciado e do enunciado ver o que ela quer e depois ir sublinhando as palavras-chave. Nessa uma aqui, o que ela pediu? Avalie as afirmações sobre a diversidade metabólica dos micro-organismos. Então, metabólica, diversidade metabólica dos micro-organismos. Na 1, ela coloca aqui que a diferença entre bactérias quimio-autotróficas e quimio-heterotróficas é a fonte de energia. Aqui já matou a questão. Fonte de energia e diferença, isso aqui é falso. Porque a fonte de energia aqui nas duas, ela é químio, ou seja, a fonte de energia delas é química. Aqui e aqui, químio, químio, químio. Então a fonte de energia das duas é a mesma, não é a diferença. A diferença nesse caso aqui tá nessa outra parte aqui, que os autotróficos e os heterotróficos, que nesse caso é relacionado à fonte de carbono que elas usam. No caso das autotróficas, elas utilizam carbono inorgânico, e no caso das heterotróficas, geralmente elas utilizam o carbono orgânico. Então essa uma aqui, ela vai ser falsa. Aí, vamos ver o que mais que ela fala. Pois, a primeira usa fonte de energia inorgânica e a segunda utiliza fonte orgânica. Isso aqui está relacionado à fonte de carbono, não à fonte de energia. Fonte de carbono inorgânica e fonte de carbono orgânica. Aí, essa aqui, a 2 é falsa. Aí, na 2, as únicas fontes de energia utilizadas pelos organismos são conhecidas como fonte de energia química e fonte de energia luminosa. Isso é verdade. As únicas duas fontes de energia, a única fonte de energia que é utilizado ou vai ser energia química ou vai ser energia luminosa. Não existe outro. Aí o que ela completa aqui? Embora exista uma noção falsa que organismos de fendas hidrotermais usem energia térmica. Isso é verdade. Tem pessoas que pensam que esses organismos que moram nessas fontes, nessas fendas hidrotermais, por eles não terem acesso à energia luminosa, eles pensam que eles usam fonte de energia térmica, porém não existe fonte de energia térmica, né, como energia. Então, ou vai ser química ou vai ser luminosa. Então, essa sentença aqui, ela tá verdadeira. Aí, vamos lá. Voltando aqui em cima, a professora, ela já deu um macete. Porque o que ela colocou aqui? No caso, como a gente já sabe que a 1 é falsa, eu sei, aí ela colocou aqui, ó, apenas as afirmações 1 e 2 são falsas. Não, a gente já sabe que a 2 é verdadeira, então essa aqui a gente elimina. Aí qual que é a outra que tem a 1 como falsa? Nesse caso aqui é a B. Então ela coloca aqui que apenas as afirmações 1 e 4 são falsas. Então a gente já sabe que a 4 vai ser falsa. A gente só vai procurar um motivo para justificar o do porquê ela é falsa. Mas eu vou ler aqui para explicar. Aí a 3 ela fala, né, que a respiração anaeróbia utiliza o oxigênio, enquanto a respiração anaeróbia utiliza outra coisa que não o oxigênio como aceptor final de elétrons. Isso é verdade. Falou de respiração aeróbia, o oxigênio vai ser o aceptor final de elétrons. Falou de respiração anaeróbia, qualquer outra coisa que não seja o oxigênio vai ser o aceptor final de elétrons.
Aí, um exemplo de metabolismo anaeróbio é a fermentação. Verdadeiro. Tá. É um metabolismo anaeróbio. Tá. Fermentação é um metabolismo anaeróbio. Tá. Verdadeiro. A 3 vai ser verdadeira. E a 4. Em fotossíntese do tipo anoxigênica, o doador de elétrons não é a água. Verdadeiro. Aqui tem no slide aqui, que eu vou dar um pausezinho aqui só pra... Ó, nesse exemplo aqui do slide da aula 5, aqui fala aqui, na fotossíntese anoxigênica, ela cita no caso que o H2S, o ácido sulfúrico, é o doador de elétrons, né? E não o hidrogênio, não a água. Então, acredito eu que no caso da fotossíntese oxigênica, que que a água vai ser o doador de elétrons. E porque o oxigênio é o aceptor, o hidrogênio a água é o doador e o oxigênio o aceptor. E na fotossíntese anoxigênica vai ser outra coisa que não seja a água, que vai ser o doador, e outra coisa que não seja o oxigênio como aceptor. Então, essa sentença 4 aqui, então essa sentença 4 aqui, ela vai ser, até aqui, tá, o doador de elétrons não é água, até aqui é verdadeiro. Então, em uma fotossíntese do tipo anoxigênica, o doador de elétrons não é a água, verdade. Portanto, não produz oxigênio, verdade também, no final. Um exemplo são as cianobactérias. Tá aqui o erro dessa sentença. Que um exemplo não são o exemplo são as cianobactérias? Não, isso tá errado. As cianobactérias, elas realizam fotossíntese oxigênica, elas geram o oxigênio no final da sua fotossíntese, né? Então, o exemplo não são cianobactérias. Vamos ver aqui no slide se ela citou algum exemplo. Não, ela só colocou... Bom, ela colocou aqui as bactérias púrpuras sulfurosas, bactérias verdes sulfurosas, mas ela não e não a cianobactéria. A cianobactéria, ela realiza fotossíntese oxigênica.